Olá pessoal, bem-vindos ao Auxiliadora Cast. Eu sou André Correia e hoje eu tenho o prazer de receber a arquiteta e urbanista Tainá Leão. Seja bem-vinda, Tainá. Muito obrigada, André. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, é meu primeiro podcast, Oh, então que tenho bom. certeza que vai ser uma conversa muito especial. Sem dúvida. E eu queria começar perguntando por que, Tainá? Por que da escolha de arquitetura? Assim, como que surgiu esse interesse por arquitetura? André, hoje, assim, a gente conversando sobre isso, parece muito claro para mim. Hoje eu não consigo enxergar minha vida sem falar de arquitetura. Mas foi muita sorte, porque eu entrei no curso sem saber o que eu ia encontrar, sabe? Mas hoje, assim, eu vejo que realmente eu não consigo separar, assim. Quando eu fui, eu sempre tive interesse em muitos assuntos, assim. Então, quando a gente chega no terceiro ano, que a gente começa a pensar na parte profissional e tudo, eu tinha 5 assuntos muito distintos, assim, de opção de curso e tudo, era direito, psicologia, e um deles era arquitetura. E aí, né, conversando com os meus pais na época, eu fui por excluindo, Eliminação, assim, fui né? eliminando. E aí sobrou arquitetura e eu fui cursar. E eu vi que realmente era uma coisa que eu tinha muita identidade desde os primeiros dias de faculdade, sabe? Eu não tinha contato muito, apesar da família estar no ramo da construção civil e tudo, eu não tinha tanto contato assim. Então, foi na faculdade mesmo que eu vi que realmente eu tinha me identificado muito com o curso, com a área e apaixonei. A arquitetura é muito apaixonante. Sem dúvida nenhuma. Tainá, e assim, né, você falando aí, a sua família inteira, né, tá voltada para a construção civil, né, desde os primórdios dela, né, vamos falar assim. Você acha que teve alguma influência, principalmente por parte dos seus pais que estão nesse ramo, que te fizeram também ter mais interesse ainda por isso, ou você acha que não, que foi uma coisa sua mesmo? Eu acho que foi uma coisa minha, assim, claro que teve uma influência, mas acho que muito inconsciente, sabe? Sim. Eles nunca me colocaram, assim, alguma pressão ou me colocaram dentro da loja antes para eu poder já ir Tipo, entendendo forçando a ter Não, gosto, nada nunca. Eles disso. sempre me deixaram muito, assim, com essa liberdade de escolha, tanto que eu tinha essas outras áreas, assim, né, que fugia Como bastante. opção também, que não tinha nada a ver com o que vocês fazem Assim, lá, a gente né? não tem nada, nenhum parente, nem ninguém na área da saúde, eu pensei em Sim. ir. Então, assim, eu tive muito essa liberdade. Eles sempre criaram a gente muito assim, sabe, lá em casa. Tanto que meu irmão, ele começou a fazer engenharia também, mas foi uma coisa mais porque os amigos estavam fazendo na época, era um curso muito valorizado, mais por isso do que pela família em si, Sim. sabe? E ao longo do período de faculdade, assim, onde que foi que você sentiu que poderia ter algum entrave, alguma dificuldade, assim, ó? O que você conseguiu perceber ao longo da faculdade ou pós-formação, assim, o que foi mais difícil para você nesse período? Você fala de já pensando já na parte profissional. Pensando na parte profissional, por exemplo, vou me formar, onde que vão estar as barreiras que eu vou ter que enfrentar para eu conseguir chegar onde eu gostaria, por exemplo? O bom da faculdade de arquitetura é que ela é uma área muito versátil, né? Então, ao mesmo tempo que você pode ir para a área de projeto, que às vezes quando a gente fala em arquitetura é o mais óbvio, né, de se pensar, que é a parte de arquiteta, ela vai fazer o projeto da casa, né, da construção em si. Mas é uma área muito versátil, assim, foi uma das coisas que eu gostei bastante. Então, antes de decidir voltar para a Formiga e começar a trabalhar com o escritório, fazer projeto, eu pensei em muitas outras coisas dentro da arquitetura. Eu gostava muito da parte de sustentabilidade, eu gostava muito da parte da história, da arquitetura e tudo, da parte de ensino. Também vem da minha família, né? Muitas gerações de professores, então eu sempre gostei muito dessa parte. E aí, eu tive que ver realmente o que eu me encaixava mais, já que eu iria voltar para a Formiga. E aí eu gostei muito dessa parte de projeto, mas eu sentia assim, será que eu vou conseguir colocar, será que as pessoas vão entender a minha Propósito, personalidade, assim, o que você queria? e o meu propósito, colocar também a minha essência dentro do projeto. Será que as pessoas vão conseguir ver isso e me contratar por isso? E não só pelo projeto em si, pela parte técnica que as pessoas veem, sabe? Porque tem muito por trás, né? Tem essa essência, tem o reflexo que o próprio cliente Existe uma coloca. personalidade também, muito, né, no projeto. Muito.
Existe uma... Tainá, uma outra dúvida que eu tenho é assim, tem algum projeto que te marcou, que você falou assim, ó, a partir desse projeto eu mudei de patamar, ou a partir desse projeto eu tive uma lição muito grande, esse projeto ele me ensinou alguma coisa, seja ele comercial, seja residencial, de design de interiores, enfim, tem algum projeto que você tem assim, um carinho especial, não que os outros não sejam especiais, tá? A gente sabe Sim. que todos têm sua, né, sua característica e qualidade, mas existe algum que é apaixonante, assim, que você tem ele assim no fundinho do coração? Tem algum? Tem alguns, assim, tem alguns que eles são, que eu guardo muito pela família, que a gente acaba fazendo amizade, né, com as Sim, pessoas. função civil é E isso. admirando as pessoas de alguma forma. Então, tem alguns projetos que me marcaram, não pelo projeto em si, mas por essa conexão que a gente tem com as pessoas e de ver que está todo mundo alinhado, né? De ver que eles me buscaram com esse sonho e que eu pude ser responsável, assim. Mas tem um, assim, que eu lembro, e não é nenhum que eu possa falar assim, o projeto tal, não é o maior, não é o mais importante. Ele, inclusive, foi um dos primeiros projetos, assim. É um projeto que, quando eu comecei, eu já peguei alguns projetos, né, assim, foram projetos bons, Sim. considerando quem estava começando e tudo, voltando, né, de uma cidade diferente. Então, eu estava com alguns projetos em andamento, mas esse foi um dos primeiros que ficou pronto, né, que já ficou ali na parte, né, foi rapidinho e tudo. Foi um consultório odontológico, e eu tinha uma relação com a pessoa, assim, de amizade e tudo. E aí, quando ficou pronto, quando acabou tudo, ela me chamou para ir lá para a gente poder colocar os últimos, assim, detalhezinhos de decoração e tudo. E aí, na hora que ficou tudo prontinho, a pessoa começou a ficar emocionada, porque realmente era um sonho para ela, sabe? E aí ela começou a ver aquilo como uma grande realização, que ela tinha conquistado e que já ia começar, né? Estava realmente concretizado ali. E por ter essa proximidade, o meu pai também veio para poder ver como que tinha ficado tudo. E aí a pessoa ficou emocionada, o meu pai ficou emocionado, aí eu fui e falei assim, gente, sabe como? Foi tipo uma confirmação. Tipo, do que o que você faz é gigante, assim, né? Tipo, que Tipo, muda vidas, faz assim. diferença na vida da pessoa. Então foi uma confirmação que foi muito importante para mim, de que eu estava no caminho certo, de que eu tinha feito uma coisa que realmente a pessoa gostou e que realizou o sonho através do meu trabalho. E aí o meu pai também ficando emocionado com aquilo. Deu e orgulho vendo. pra ele, né? E é bacana quando a gente consegue mostrar o nosso trabalho para as pessoas que são importantes, Sim. né? E elas conseguem acompanhar de alguma maneira. Então, assim, não foi um projeto, não foi o mais importante. E nem Mas o foi um se que te destacou marcou, mais, assim. mas me marcou por causa disso, de falar assim, não, é isso mesmo. É isso que eu tô fazendo, é isso que eu tenho que fazer. Então a gente pode falar hoje, assim, com clareza total, de que o sucesso do seu escritório de arquitetura, que hoje cresceu, não é só mais você, Sim. né? A gente tem as meninas lá hoje também, tá pautado nisso. Sim, Né? A sim. base do escritório hoje é essa. Vocês Sim. entenderam que o que faz lá é muito mais importante do que simplesmente um arquitetônico, um projeto, enfim, pela questão do lucro. É lógico que o lucro ele faz parte, ninguém trabalha de graça, né? Mas é mais uma questão de, peraí, vamos sonhar junto com a pessoa, vamos entender, vamos brifar essa pessoa, vamos realizar o sonho dela. Isso. Seria nisso aí que Com certeza. hoje é pautado o sucesso do escritório. Com certeza. E hoje a gente está passando por um momento muito bacana, são 10 anos de escritório, vou fazer esse ano. Nossa, muito rápido. Então, assim, hoje a gente consegue ver que os clientes procuram a gente por isso. Eles já conseguiram entender a identidade dos nossos projetos, né? A identidade do nosso estilo, do nosso escritório, e querem isso para eles. Então, porque no começo, né, acho que da maioria das profissões e tudo, você tem que pegar, às vezes, aquilo que você não que não concorde, assim, mas que às vezes é um estilo diferente do seu, ou uma pessoa que... É porque, na verdade, você pega um geral, né, e faz assim, pra conseguir mostrar que você sabe fazer. E depois você vai criando um estilo, um padrão, uma forma de trabalhar. Porque no começo a gente tem que pegar Sim. e fazer o nosso portfólio ali. Então as pessoas vão procurando a gente, às vezes a gente tá precisando de brigar no preço, e a gente vai fazendo algumas coisas para conseguir montar esse portfólio. Chega um certo momento de que a gente já tem isso para poder mostrar, e que aí os clientes vão procurar a gente por isso. Não é porque a gente tem, às vezes, o melhor preço, ou porque a gente tem o maior prazo, né? Não são essas coisas, às vezes, que contam. É realmente a pessoa olhar
e falar assim, não, é isso daqui que eu quero colocar na minha casa, na minha loja, no meu projeto. Sim. Então a gente conseguiu isso, eu acho bacana. Agora, uma outra coisa que isso a gente viveu esse momento, né, assim, vamos dizer, juntos, foi a construção da sua casa, né? Sim. Eu falo que eu também já construí a minha e é muito diferente de ajudar outras pessoas a construírem. Você acha que foi um dos projetos mais desafiadores para você? Porque era uma luta interna isso? Como que foi isso para você? É muito mais difícil, não sei se você sente isso também, mas eu senti que foi muito mais difícil projetar para mim do que para os clientes. Porque como a gente tem essa noção de todos os acabamentos que tem, todos, né, toda a variedade, o que a gente quer de estilo, porque realmente eu não sou uma pessoa que eu penso assim, o meu estilo é o estilo clássico, o meu estilo é o contemporâneo. A gente tem muito isso lá no escritório, a gente gosta de misturar muito. Então eu tinha essa paixão por vários estilos. Todos os estilos. Mas eu não queria colocar uma casa que não fizesse sentido de alguma maneira. Então foi muito difícil para mim escolher, né, vir aqui, escolher os acabamentos e falar assim, não, esse daqui, neste quarto vai ser isso, neste banheiro vai ser isso, porque a gente tem muitas opções. Então foi muito desafiador, muito desafiador. Que bacana. Eu queria falar de um outro assunto aqui, porque às vezes as pessoas não sabem. Eu posso considerar uma multiempresária hoje, né? Todo mundo sabe. Você está aí à frente da 2000 Tintas, né? Está num escritório de arquitetura e tem outros empreendimentos aí, né? Em projetos e funcionando muito bem, graças a Deus. Como que é o dia da Tainá de se organizar diante de tantas funções? Como é ter mais de uma Tainá, né? Porque apesar de ser a mesma pessoa, né, a gente percebe que são ambientes que se coligam, mas que têm individualidades. Como que você lida com isso no seu dia a dia, de ter que ter mais de um empreendimento? Hoje, assim, eu posso falar que hoje eu consegui achar uma narrativa que fizesse sentido para mim, para poder migrar, né, entre essas empresas e tudo. Mas foi difícil chegar nesse ponto, porque realmente tem essa parte de ser da construção civil, de estar ligada e tudo, mas são segmentos diferentes, né? E cada um precisa de uma atenção diferente. Então, por muito tempo, eu fiquei nessa dúvida de como que seria o meu posicionamento e a minha pessoa diante de tudo. Porque o escritório precisa de mim de um jeito, a loja precisa de mim de outro, mas hoje eu entendi que não tem muito um equilíbrio, que às vezes nem cada momento um vai precisar de mim de uma determinada maneira, mas que é a mesma pessoa, assim. Sim. Né? Não é um personagem, é uma naturalidade, porém você está em empresas Isso. diferentes, agindo de formas diferentes. Não é que quando eu estou na loja, eu vou esquecer tudo que eu tenho de arquitetura, e quando eu estou no escritório, eu vou esquecer tudo que eu tenho da loja, né? Porque eu consigo mexer muito, assim, pegar um aprendizado que eu tive na loja e aplicar ele no escritório e vice-versa. Porque você lida com o mesmo público, mas ao mesmo tempo com um público diferente. Isso, e acaba que é tudo empresa, né? Às vezes a gente pensa, eu demorei para ver isso, porque isso é uma coisa que não tem muito na faculdade de arquitetura, mas a gente não lida com o escritório de arquitetura como uma empresa, e ela é. Então, muita coisa que eu vi na loja, eu consegui aplicar no escritório de uma maneira que melhorou muito, sabe? Assim, como empresa e tudo. Então, eu consigo... não tem um equilíbrio, mas eu consigo fazer isso de uma forma muito dinâmica. É difícil, tem hora que a gente demanda tempo, mas essa parte do conhecimento a gente consegue aproveitar muito nos dois, sabe? Então, o que eu aprendi em um, eu mexo no outro, e tá tudo muito ligado, assim. A gente tá vendo uma tendência da cor voltando muito forte agora, e aí eu tô cada vez mais apaixonada, muito, muito, muito. Então, eu achei bonitinho que um dia desses a gente estava mexendo com um projeto lá, e era um projeto comercial, e era de uma marca, porque quando é um projeto comercial a gente tem que levar a identidade, né, da marca e tudo para o projeto. E era uma marca com cores muito fortes e que a gente estava, assim, procurando, estudando como que a gente ia colocar isso de uma forma harmônica. E aí a gente estava lá, eu e as meninas mexendo e tudo, eu falei assim, essa cor, assim, tudo, a gente estava conversando. Aí depois, aí eu saí, aí a Yasmin falou assim, é filha do Demar mesmo, ela sabe mexer com cores. Então, assim, complementa, né? Então, assim, a gente vê que a história de um lado complementa do outro, sabe? Então, que bacana. Não é tanto equilibrando pratos. Na verdade, vivendo entre os meios ali, né? Isso, que são os dois meios. Isso é sensacional. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu vou começar a minha casa. Eu procuro o seu escritório. Que tipo de serviço o seu escritório ele oferece hoje? Como que eu consigo chegar no escritório hoje e
e começar a ter um projeto ou, enfim, fazer um orçamento, como que funciona isso lá hoje? E os projetos são divididos lá entre os arquitetas que trabalham com você? Existe, eu faço essa parte, fulano faz aquela, ou na verdade o projeto é do escritório e aí existe um estilo que às vezes uma ou outra lhe dá melhor e vocês chegam num consenso? Como que funciona na verdade, hoje? a parte criativa ela é feita com todas as mãos, né? Assim, que a gente tem lá no escritório. O que a gente dividiu bastante, assim, o que mudou muito desde a sociedade com as meninas, foi a questão dos processos mesmo da empresa, né? Então a gente viu o perfil de cada um, e por exemplo a Larissa ela está muito ligada à parte do financeiro, do escritório, a Yasmin com a parte do marketing, né? Mas a parte do projeto em si, a parte criativa e do executivo, da parte técnica depois, ela é feita entre todo mundo. Tipo Então um a gente brainstorm conversa, ali, define o que é e isso, vocês vão opinando, isso tá ruim, isso tá bom, vamos alterando. isso. Seria dessa maneira que funciona. Isso. É claro que em alguns projetos a gente pega muita responsabilidade diferentes, né? Então, assim, às vezes quem vai tomar conta de um projeto vai ser uma pessoa e tudo. Mas todo mundo tem ciência de tudo que está acontecendo, de todos os projetos que estão lá dentro do escritório e uma palpitando, às vezes, na criação outro, do enfim. outro, sim. A gente tem essa, como que fala, essa separação em relação à responsabilidade, para ficar um processo mais claro para os clientes e tudo, para ele saber quem ele vai procurar, com quem que ele está conversando. Mas a parte criativa, que é a parte que nós somos todas apaixonadas, é realmente... Eu acho que é a parte mais bonita, né? Assim, a parte que mais desperta amor. É o que você falou. Eu acho que quando você começa a apresentar um projeto, imagino que seja assim, e o cliente começa a sorrir, começa a entender que aquilo é a vida dele, eu acho que a gente começa a entender que está indo por um caminho certo, né? Que nós estamos seguindo o que nós planejamos, né? O que nós almejamos. E além disso também, a arquitetura, a gente tem que ter muito conhecimento de cada área, né? Então, por exemplo, do consultório odontológico, a gente tem que saber todas as normas. Vai fazer uma indústria, a gente tem que saber o segmento. Estudo contínuo. Tudo, isso. Então, essa junção, né, das três cabeças pensando juntas, ela foi muito importante, foi muito bacana por causa disso, porque a gente consegue fluir de uma maneira melhor e ter esse conhecimento mais amplo também. Bacana. Deixa eu fazer uma outra pergunta, que é uma curiosidade, e eu acho que talvez a maioria das pessoas do mundo já pensou em desistir, eu já fui uma delas, né? E você já pensou em desistir alguma vez? Falou, não é isso que eu vou fazer, esquece esse escritório, fecha isso, eu vou ficar na 2000 ou eu vou ficar com a minha mãe na design. Já aconteceu isso? Muitas vezes. E o que te segura? O que te faz assim, olhar para dentro de si e falar assim, não, peraí, isso foi só um momento, eu amo o que eu faço e eu vou continuar. Tem? Eu acho que é muito isso, é a gente parar para pensar o que está fazendo a gente ficar desanimado ou o que está fazendo a gente desistir, né? Quando realmente dar um passo para trás e ver que vale a pena recalcular a rota, ir para um outro caminho e tudo, e ver que às vezes um erro não determina a sua profissão, né? Não determina o seu caminho, que você pode recalcular e fazer melhor. Essa questão, a gente até conversou sobre a questão dos processos, dessa parte do empreendedorismo, né, na parte da empresa, eu errei muito nisso no começo. Então, porque justamente eu estava preocupada com a parte de projeto, o resto não estava me importando muito, porque... Acabou descuidando de outra parte, né? Eu não via que tinha a mesma importância, e na verdade tem, né? Eu achava que a parte de projetar era mais importante do cuidar da empresa em si. Então eu errei muito nisso e isso me fez falar assim, nossa, será que isso daqui está valendo a pena mesmo desse jeito ou não? E na verdade era só eu consertar uns nozinhos ali e alinhar e colocar tudo no caminho. Então eu sei que algumas coisas vão, às vezes não vai no caminho que a gente espera, né, no decorrer. É muito, muito desafiante, a gente às vezes vai, não está tudo no nosso controle, né? Às vezes a gente vai ter que arrumar solução e tentar achar o melhor caminho ali, mas eu acho que é isso, assim, é você ver que não está tudo no seu controle e que não é tudo o fim do mundo. Sim. É você dar um passo para trás para ter uma visão mais ampla e ver o que você pode consertar para conseguir. Mas acho que o desistir faz parte. Faz parte, eu acho que todo mundo já pensou em algum dia na vida, né? Tainá, se a Tainá, né, que tinha 18 anos, olhasse para a Tainá hoje, você acha que ela sentiria orgulho de quem você tem se tornado ao longo desse período? Sim, eu acho que ela ia achar um pouquinho esquisito, porque as coisas realmente saíram um pouco do que ela tinha planejado. Mas eu acho que ela sentiria orgulho, sim, sim.
E com certeza eu daria algumas dicas, né? Se pudesse, Se pudesse assim, melhorar, colocar, se né? ela Ó, passa aparecesse. isso pelo caminho. Mas eu acho que às vezes, eu costumo falar isso muito com a minha esposa, eu acho que às vezes é assim, é o percurso é que te faz ser quem é. Né? Então, se você não passasse por aquele momento, talvez você Exatamente. jamais chegaria onde você espera, onde você está hoje, né? Hoje você consegue afirmar para você mesma que você tem sucesso Sim, no que você sim, faz? sim. É aquela questão do arrependimento, né? Que você está falando sobre a gente ir construindo isso. Se alguém perguntar, você arrepende de alguma coisa e tudo, se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? Às vezes não seria eu, né? Sim. No hoje, isso é muito importante. Mas eu acredito sim que eu tenho sucesso justamente por isso. Assim, eu consigo pegar a minha profissão e conseguir transformar o mundo através dela de alguma maneira. As pessoas às vezes não têm essa consciência do tanto que a arquitetura ela realmente molda comportamento, molda a vida, né, a qualidade de vida das pessoas. Ela molda o jeito que você vai lidar com a sua casa, com a sua família. Então, ela tem uma influência muito forte na vida das pessoas. É porque isso não é muito falado e as pessoas às vezes não sabem disso. Mas ela tem um papel muito importante, até em questão de cidade, né? Em construção da cidade, em desenvolvimento de cidade. Então, eu vejo isso como uma grande transformação na vida mesmo das pessoas. E eu acho que o sucesso é isso, né? Você Sim. conseguir, às vezes, deixar o mundo um pouquinho melhor, deixar a sua marca de alguma maneira. E essa questão de sucesso também, de ser tá mais visível, né? O seu trabalho tá sendo procurado, tá sendo reconhecido. Então, Você acha que, eu achei legal o que você falou aí, você acha que hoje a arquitetura talvez ela é mal entendida ou mal interpretada? As pessoas não entendem o volume da importância, ela fica parecendo que é uma decoração, você acha que está sendo mal explícito de alguma forma, principalmente para o consumidor final que vai procurar a arquitetura, às vezes ele não está entendendo o sim. tamanho, a magnitude da coisa? Eu acho que é uma área que ela começou a ser mais difundida, assim, as pessoas começaram a preocupar mais muito recente. Então, assim, eu falando assim, né, na cidade, aqui no nosso país e tudo, porque às vezes em países que você vai na Europa, em lugares que tem uma arquitetura que você chega, às vezes você vai na cidade para poder ver a arquitetura do local, né? Isso às vezes já está mais certo na cabeça das pessoas. Mas o Brasil é muito novo, né, se for pensar. Sim. Então, E a gente não tá tem sendo um veio construído. para nenhum sentido, né? Assim, clássico, moderno, não existe um padrão, né? Não. Eu falo que a gente consegue perceber, né, assim, que vocês arquitetos, em vários nós temos aqui na cidade, vocês têm características individuais. Eu consigo ver isso, já que estou no ramo da construção civil há 19 anos, eu consigo perceber isso, né? Os projetos da Tainá, eles normalmente são mais voltados assim, etc. A gente consegue perceber essa parte. Mas assim, o consumidor final, ele acaba não entendendo, porque eu acho que a cidade não é tão homogênea, ela é muito heterogênea. Então eu acho que talvez isso seja uma vantagem, porque te permite criar mais livremente, mas também não tenha uma homogeneidade dos projetos em si. A gente entra em condomínios e eu tenho projetos muito diferentes. Sim. Eles, às vezes, nem conversam um com o outro, né? Mas eu acho isso até bacana, porque quando eu acho que é o estilo do cliente e ele quis aquilo e a gente consegue traduzir isso de alguma maneira, eu acho isso bacana. O que eu acho que as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de consciência é que isso realmente reflete eu vou falar de cor. Sim, porque é a sua área também. Mas assim, é uma coisa que eu acho que as pessoas vão entender. Se um quarto for um vermelho vivo, ou às vezes um azul clarinho, a sensação da pessoa que vai entrar, isso é inconsciente. É diferente. Então, eu acho que tem que ser mais consciente, porque às vezes as pessoas não percebem. Sim. Mas isso está mudando o humor dela, sabe? Então, eu acho que é isso que a arquitetura ela não pode ser vista só como eu quero ter uma casa bonita. Ela tem que ser vista como uma função também. A estética e a função, elas andam juntas, né? Então, na hora de vir escolher um revestimento, a gente vai escolher de acordo com o que o cliente quer sentir na hora que ele entrar ali. Sim. Então, isso tudo influencia. Há um briefing todo para, por exemplo, eu tenho 2 filhos e tal, se eu fosse fazer uma casa hoje, eu ia ter que te falar, eu gosto de área gourmet, eu não gosto de sair de casa, e isso influenciaria na decisão do projeto, como seria esse projeto. E também, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente vê muito, se for uma pessoa, às vezes, que gosta até de um estilo musical, você consegue ver a pessoa
personalidade dela, né, através dos hobbies, através do cotidiano, do que ela faz ali de atividade, do dia a dia da família. Então, isso tudo impacta muito no layout, né, para determinar ali a divisão, a distribuição de tudo. Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? A gente está falando do seu sucesso, que é uma realidade, mas a gente precisa ter projeção para o futuro, né? Como que você enxerga o futuro da arquitetura, né? Dessa questão de acabamentos, das cores? Vamos entrar em todas as suas partes, né? Como que você enxerga esse futuro? Você acha que nós vamos cada vez mais nos aproximar, por exemplo, né? Você está falando aí das cores, desse entendimento das cores, do que elas geram na gente. Se às vezes nós estamos vivendo uma sociedade um pouco diferente hoje, porque nós estamos talvez usando cores erradas, os acabamentos, eu tenho percebido muito aqui que a gente tem acabamentos, esse aqui é um exemplo, que eles têm texturas, né, que imitam os materiais. Como que você vê esse futuro da arquitetura e também, né, da sua parte aí, que é acabamentos e a parte de tinta? Como que você enxerga isso? Eu vejo como as pessoas trazendo mais essa parte de personalidade mesmo para isso. E eu acho ótimo que você falou aqui do acabamento e eu mais cedo eu passei a mão. É característico de quem é da área, né? Não tem mas como. assim, é porque você vê, é um acabamento tão bem feito, né? Os acabamentos, eles estão passando por essa tecnologia também, as fábricas estão cada vez mais preocupadas com isso, justamente para a gente ter essas sensações, de ver que é um produto, de ter a sensação do material natural. Hoje a gente tem que pensar no mundo como um todo, não está fácil de achar materiais naturais, né? Os materiais naturais, além de ter um custo maior, eles são limitados, eles estão na natureza, então eles são vão acabar. prejudiciais, às vezes, até para o ecossistema no Exatamente. geral, né? A gente tem muito essa questão da economia de água, né? Não vamos desmatar nada e tudo, então isso tem vindo para essa área dos acabamentos, né? Então eu acho que as pessoas vão estar cada vez mais preocupadas com isso, de ter esses acabamentos que remetem ao natural, mas que tenha também essa consciência, né? Tem um custo-benefício melhor e trazendo essa personalidade que a pessoa precisa. Porque hoje as pessoas, às vezes, elas vão numa casa que elas acham bonita e falam assim, eu quero minha casa assim. Mas não tem nada a ver com ela. Não é a característica dela. Não é a característica dela, não está no perfil dela. Então, eu acho que até por questão de IA também, né? Eu acho que as pessoas elas vão ter que procurar colocar mais delas no projeto, senão vai começar a ficar tudo muito igual. Sim. Então, isso você acha que, olha pra você ver, eu fico pensando às vezes lá em casa, eu sou uma pessoa muito caseira, né? E eu amo a minha casa, é o melhor lugar do mundo pra mim, é minha casa. Eu não sei se sou só eu, mas eu tenho percebido que as pessoas têm se voltado mais para suas próprias casas e trazido para dentro da casa as pessoas que elas mais gostam, principalmente pós-pandemia. Se isso é uma realidade, os projetos têm que mudar, porque, né, no passado a gente tinha projetos tão maravilhosos e robustos quanto, porém, parece que as nossas gerações, eu sou um pouco mais velho que você, a gente saía mais, a gente ia para festas, ia fazer outras coisas. Hoje a gente percebe que há os pequenos clubes, né, onde a gente se reúne na casa de fulano, ciclano, etc. Então, você acha que a importância da arquitetura também, ela tende a aumentar por esse motivo? Porque nós estamos ficando mais em casa? Sim, a gente viu uma transformação muito grande nesse sentido de consciência da importância da arquitetura da pandemia para cá, né? Então as pessoas elas estão mais preocupadas com isso mesmo, porque elas se viram obrigadas a passar um tempo fechadas dentro de casa, que às vezes não era um lugar que elas davam tanta importância assim. E elas começaram a ver que reflete muito, né, o que é delas e tudo. Então começou a ter mais essa consciência. E eu acho que a tendência é aumentar cada vez mais. Porque, na verdade, a gente passa... As pessoas mais importantes, elas estão em casa, né? Os momentos mais especiais são com aquelas pessoas, são dentro de casa. Então, não dá para não pensar sobre. Eu vejo que, às vezes, muita gente procura muita praticidade. Porque hoje não tem mão de obra, né? Hoje dificultou tudo um pouco mais. Então, as pessoas não estão... A casa, eu vejo muito aqui, acontece muito assim. Eu queria uma casa que, se ela pudesse, ela limpasse sozinha. Ainda não é possível, será, eu tenho certeza. Mas assim, a escolha dos pisos hoje elas são palpáveis, as pessoas querem tatear as peças, as pessoas querem sentir, querem ver se realmente vai limpar. Então eu acho que mudou, né? Mudou muito. A forma de consumir. Eu acho que talvez isso tenha dado para vocês um trabalho um pouco diferente, que é o vir à loja para não especificar o produto por uma estética, mas porque hoje existem outros fatores além da estética, como a limpeza, a praticidade, tatear uma peça, ver se essa peça é de fácil limpeza, se ela realmente vai estar num local que seja de fácil limpeza mesmo, de fácil cuidado, né? Então eu acho que aumentou um serviço a mais para vocês aí.
Isso. né? E é igual eu te falei, hoje tem muita variedade, né, André? Então a gente não pode mais considerar o produto só pela estética, até porque a estética a gente já tem muitas opções, mas tem isso tudo também, né? Tem o uso certo e tudo. Então, e a praticidade, eu acho que é justamente por isso, é porque as pessoas viram que elas não querem ter a casa, chegar do trabalho cansada, chegar para cuidar da casa. Elas querem ter os momentos com a família, elas querem ter um momento de descanso. Então, essa praticidade é importante e a gente tem que achar um equilíbrio, né? Porque senão daqui a pouco as plantas vão ser todas de plástico, a cama não vai ter aquela, né, aquela Aquele coisa volume de coisas. volume, porque te dá vontade de Sim. deitar e se sentir descansado, é aquele tanto de almofada que tem na cama. Se a gente for tirando muita praticidade, colocando muita praticidade nas coisas, vai ficar sem esse toque de aconchego e tudo. Mas o que a gente consegue dar a praticidade também para a pessoa ter esses tempos de mais valor, né? Esse tempo melhor, essa qualidade melhor com a família, a gente vai colocando, porque realmente isso é muito importante. A gente tem que pensar no dia a dia, né, das pessoas. Eu acho interessante, você sabe que eu admiro muito seu pai e eu converso com você toda vez, eu acho que você tem muitas coisas dele, né? Mas agora, nessa pergunta, eu senti uma linha tênue, né? Sua mãe entrando no meio do caminho, porque a sua mãe faz essa parte, né? A sua mãe faz a parte do aconchego. Você se conflita com isso? Porque você tem que, né, pro lado do seu cliente, pensar na praticidade, mas você tem que pensar que devido à sua mãe, você também precisa dar esse conforto, que é o que sua mãe faz de forma maravilhosa. Você fica nesse eu meio? acho que você tem que a função e a estética, né? Elas têm que andar juntas, uma não pode sobressair a outra. Então eu acho assim, onde que eu vou colocar praticidade? Eu vou colocar praticidade no revestimento, eu vou colocar ele em destaque onde eu tenho que colocar, eu vou colocar ele como protagonista onde ele tem que ser. E aí é onde eu consigo colocar isso, porque eu tenho até essa variedade, né, também para poder escolher e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que uma coisa briga com a outra. Eu acho que a casa tem que ser prática, Se compõe. mas ela tem eu acho que é um equilíbrio. Você tem que saber onde colocar qual briga que você vai ter, sabe, ali. Então, eu acho que é isso. Eu não vejo como uma coisa distinta. Sim, você vê como uma coisa complementa, assim. Eu não vejo como se fosse assim na balança e um vai tem que pôr pesar pra cá ou mais pra que o lá. outro. Eu converso muito isso com a Luciana lá em casa e eu falo que assim, hoje eu percebo que os clientes procuram decorar menos com revestimentos e deixar a decoração mais livre para o que vem depois. Porque o que vem depois pode ser em grande quantidade, se for do seu interesse, ou até da fase que você vive na sua vida. Vou dar um exemplo meu clássico aqui, eu tenho 2 filhos e eu tive que tirar tudo que é decoração da minha casa, porque senão eles vão arrancar tudo, né? E aí minha casa só não fica fria porque ela tá quente por causa deles, né? Mas em breve o sonho da Luciana é que eu chegue lá e coloque almofadas maravilhosas e etc. E vários tapetes, que hoje é impossível. Então eu entendi muito bem o que você quis dizer. Não é que um precisa matar o outro, eu preciso ter os dois. Isso. E até por uma característica individual. Às vezes eu sou a pessoa que, querendo os dois, eu vou querer um dos dois menos, né? Mas eu falo muito da praticidade no questão do seguinte, eu acho que a arquitetura ela ajuda muito nisso como solução. Por exemplo, uma cozinha, quando ela é bem planejada, ela vai fazer com que as coisas se resolvam de uma maneira mais fácil, tipo de trabalho mesmo ali, né? Que tem a casa, eu brinco que é quase um ser vivo. Ela existe, né? Ela custa, ela dá trabalho, ela estraga, ela precisa de cuidados, etc. É um ser vivo. Exatamente. Então, assim, meu marido fala também, a casa é nova, né? Relativamente nova, e tudo tem poucos anos, e ela já está precisando, às vezes, de alguns mudanças. reparozinhos ali, umas mudanças. Então, assim, a casa realmente é quase que um ser vivo. E aí, essa questão da praticidade é para a gente poder realmente deixar a parte trabalhosa mais fácil. É você acordar e às vezes não precisar andar um tanto para poder chegar num closet, sabe? Então, eu acho que a praticidade ela está muito mais nessa parte do pensar mesmo, no dia uso lá do dia a dia. da função, Até pela vida que a pessoa leva. Isso. Por exemplo, hoje tem home office, então eu preciso facilitar essa vida para essa pessoa. Agora, na parte da decoração, eu acho que é o que dá alma para casa também. É o que você vai dar, trazer a sua história para casa, né?
Então, assim, eu coloco... Hoje minha casa, eu acho ela linda, parte de decoração, ela é super bem decorada e tudo, né? Foram lá, E é mesmo. colocaram tudo. Mas eu ainda trago, quando eu vou viajar, eu ainda trago uma coisa para poder colocar, para poder acrescentar. Tainá, então, pra gente encerrar, eu queria te fazer a última pergunta, tá? Se você pudesse deixar uma frase para todo mundo que tá construindo ou reformando, pode ser uma frase, pode ser, né, um textinho um pouquinho mais longo. O que você falaria para as pessoas hoje que estão querendo construir ou reformar? Eu acho que é dar essa importância, porque a gente fala muito que é o sonho das pessoas, mas o mundo hoje está tão corrido que às vezes a pessoa já, por mais que ela tenha planejado a vida inteira, ela quer construir rápido, ela quer resolver as coisas rápidas, ela quer tomar essas decisões rápidas, para poder parar mesmo, para casa ser o reflexo, sabe? Da família, o reflexo da pessoa, para poder refletir isso, de Vivenciar isso, né? Isso, exatamente. Então seria ter esse cuidado na hora de executar mesmo. Como é um sonho, né? Tem que ser uma coisa importante. Gente, eu queria agradecer, Tainá, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui, viu? Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até o próximo Auxiliadora Cast. Até mais.